Bom, vamos lá, pessoal. Então, agora para a nossa última aula, né? Então, retomando do ponto que a gente parou na aula passada, então, por reversão temporal, a gente espera esse tipo de relação para operadores que representam grandezas físicas. O produto, esse produto combinado, né? O produto associado a um vetor, ou elemento de matriz, a gente poderia dizer, em relação aos estados beta e alfa, devem se transformar por mais ou menos por reversão temporal, e os valores e os elementos de matriz da diagonal, né, que o módulo ao quadrado está associado aos valores esperados, devem transformar dessa forma. Muito bem, vamos aplicar isso para o caso do operador momento, e pela definição de momento, a gente espera que ele troque de sinal. Né? Então, como o momento é o dx dt, né, é a derivada do operador x no tempo, se eu troco o t por menos t, por reversão temporal, a gente espera, então, que ele seja um operador ímpar. Então, ele é um operador ímpar por reversão temporal. Isso também tem uma implicação interessante, que é se a gente calcula o momento, se a gente calcula essa operação, ou seja, eu pego um determinado autovetor do momento, aplico a reversão temporal e depois aplico o operador momento, o que é que a gente obtém aqui? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o fato de que o P se transforma dessa forma, então onde tem P aqui eu tenho menos θ P, θ menos 1, olhando a expressão de cima, aí θ menos 1, θ é o operador unitário, a gente obtém essa relação aqui, então, como P é uma grandeza, aqui seria o alto valor, né? Quando eu faço essa operação, eu vou obter a equação de alto valores, né? O operador P agindo sobre o ket P', eu obtenho o alto valor, aqui não deveria estar negrito, né? Deveria, bom, mas é porque é um vetor, né? Eu obtenho um número, né? Que nesse caso é um vetor no espaço de 3 dimensões real, então θ agindo sobre esse número real não tem nenhuma influência, mas tem esse sinal de menos aqui fora, então eu obtenho menos P', o que tem uma consequência importante, que o autoestado de P revertido no tempo é um autovetor de P também, associado ao alto valor menos P, que era esperado, né? Então, se eu pegar um dos autovetores de P e faço a reversão temporal, eu devo ir no autovetor associado ao alto valor menos P. Beleza. Para o operador posição, a gente espera que ele não tenha nenhuma alteração em relação à reversão temporal, porque ele indica posição. Então, é a grandeza física que diz para mim onde o objeto está no espaço de 3 dimensões. Né? Então, eu não espero nenhuma modificação em relação à reversão temporal, de forma que a gente espera esse tipo de regra de transformação, né? Essa aqui de cima, o que conduz, então, ao fato de que os elementos de matriz do operador por posição não mudam se a gente troca o sinal, né, do tempo. Esse resultado, na verdade, ele é importante, por quê? Porque ele mantém invariante as regras de comutação das componentes do operador posição com as componentes do operador momento. Lembra, as regras de comutação que a gente tem é xi pj, é IH delta de IJ. Né? Então, se eu aplico as relações de comutação sobre um vetor qualquer, eu deixei um ket vazio aqui exatamente porque é um vetor qualquer, se eu multiplico a esquerda pelo operador θ dos dois lados, a gente obtém essa expressão. Entre o comutador e o ket aqui de interesse, eu coloco um operador unitário, que é θ menos 1 θ, e do lado de cá eu deixo por enquanto, né? Lembrando que isso aqui vai representar as regras de transformação
das componentes x e p, então isso aqui vai ser xi, pj, xj, pi. Se a gente abre essas contas, a gente pode mostrar, vou propor isso como sendo um exercício para vocês fazerem. Mostrar que a θ, xi, pj, θi vai dar xi, o comutador θ, comutador de xi com pj, θ menos 1, vai dar o comutador de xi com menos pj. Tá? Isso aqui a gente abre as contas e vai colocando o operador unitário, ou seja, produtos de θ menos 1 θ, nos locais convenientes para poder escrever, então, a transformação de cada um deles. Né? Muito bem. E do lado de cá, agora eu uso o fato de que o operador θ, como ele é um operador anti-unitário, lembra, ele é um operador unitário, um operador complexo conjugado, então ele troca o sinal do número complexo que está entre ele, que está após ele, né? Então isso aqui vai dar menos IH cortado, delta de J, θ. E veja que isso aqui, se a gente olhar, significa que o comutador de xi com menos pj é menos IH delta de J, que preserva, então, a relação de comutação original. Né? Mas isso só acontece se porque o operador reversão temporal é anti-unitário. Se ele fosse unitário, a gente chegaria a uma conclusão oposta. Por exemplo, se ele fosse um operador unitário, eu passaria simplesmente o IH delta de J para fora e eu teria uma modificação das relações de comutação. Uma modificação das relações de comutação é importante porque isso tem a ver com o princípio da incerteza, né? Isso diz qual é a relação envolvida no princípio da incerteza e isso alteraria uma série de interpretações já conhecidas da mecânica quântica. O momento angular deve ser um operador ímpar por reversão temporal e a gente poderia pensar de várias formas. Uma delas aqui é que como o momento angular está associado com o gerador das rotações, inverter o tempo significa girar no ângulo contrário, né? Tá certo? E esse resultado ele está associado com a hipótese de que o J agindo sobre um determinado ket alfa, na verdade, a gente aplicaria a rotação sobre o estado invertido e isso a gente iria ver que se eu inverto o sentido do tempo, na prática é como se eu estivesse girando num sentido contrário, né? Aplicando uma rotação no sentido contrário. Né? Então, para o momento angular, a gente espera que ele seja um operador ímpar. Né? E se a gente pensar o caso de que um caso particular do momento angular é o momento angular orbital, que é x vetor p, tá tudo bem, né? Para uma partícula sem spin, porque o p é ímpar e o x é par, o produto vetorial de x com p, então seria um operador ímpar. Bom, e o efeito da reversão temporal na função de onda? Né? Então vamos considerar um vetor genérico alfa do espaço que descreva um possível estado para o sistema e vamos escrever na base formada pelos autovetores da posição. A gente já viu isso no capítulo 1. O que acontece é que aqui aparece uma função de x, né? Porque isso aqui, como o x tem um espectro contínuo, isso aqui é um número que varia continuamente com x, um número complexo que varia continuamente com x, que é o que a gente chama a função de onda. Né? Então, a função de onda aparece como os coeficientes da expansão. Né? Bom, se a gente aplica a reversão temporal, o que é que a gente obtém aqui? Bom, θ agindo em alfa, vai ser o θ agindo nessa expressão aqui, a gente sabe, né? Como ele é operador anti-unitário, tudo que tiver à direita dele troca de sinal, né? Então eu teria x' alfa estrela, e aqui a gente já usou o fato de que o θ, como o x comuta com θ, né? Então a gente teria o próprio, um vetor da base, né? Então o θ agindo sobre o x', a gente obtém o próprio x'. Por quê? Porque a reversão temporal, na verdade, não altera o estado, o vetor da base do sistema, né? Ele permanece inalterado. Então,
A reversão temporal significa que eu associo as componentes x' alfa. A reversão temporal, na verdade, pega o complexo conjugado, né? Então, é aquilo que a gente falou. Se eu tenho um determinado estado, a função de onda do sistema, a reversão temporal, na verdade, conecta com o complexo conjugado da função de onda. Tá? Muito bem. Para o caso de problemas de potenciais centrais, como é o caso do átomo de hidrogênio e tudo mais, a parte angular da função de onda é devido aos harmônicos esféricos. E eles têm a seguinte propriedade, que é um exercício, vou pedir para vocês mostrarem, né? Então, que os harmônicos esféricos eles se transformam por reversão temporal, né? O YLM de θφ, YLM, o complexo conjugado, aliás, não precisa ir muito longe, porque a própria relação as próprias relações de recorrência indicam isso, que o complexo conjugado de um harmônico esférico é menos 1 elevado a m do YL de menos m. Né? Então, isso significa, então, que por ação da reversão temporal, que isso indica? Se isso aqui é a função de onda associado aos autovetores de L2 e LZ, isso significa que o próprio autovetor, né, ou seja, o ket LM, ele se transforma dessa regra, né, ou seja, ele é menos 1 elevado a m, trocando m por menos m. Né? Então essa seria a regra de transformação. Bom, tem um teorema importante aqui, que é em relação a propriedades da Hamiltoniana. Então vamos ver, o que é esse teorema? Ele diz assim, suponha que a Hamiltoniana de uma partícula sem spin seja invariante por reversão temporal e possui espectro não degenerado. Exemplo típico, o oscilador harmônico. Tá? Então, as autofunções correspondentes serão reais, ou de forma mais geral, será uma função real multiplicado por uma fase que não depende do x, a gente sabe, é a parte temporal. Tá? Prova. Se H é invariante por reversão temporal, significa que H e θ comutam. E o estado revertido no tempo, os autovetores de H revertido no tempo também são autovetores de H com a mesma energia. Então, θn e n são autovetores de H com o mesmo autovalor. Ora, como o espectro é não degenerado, θn e n tem que representar o mesmo estado. E o máximo de diferença que eu posso ter entre os dois, θn e n, é uma fase. É isso? Bora. E as autofunções dos dois estados, quem é a autofunção θn? É o x'N complexo conjugado. E a autofunção associado ao n é x'N. Né? Então, se os estados são os mesmos, significa que que o Bra x'N complexo conjugado tem que ser igual ao Bra x'N, o que significa que essa propriedade aqui ela difere por uma fase que não depende de x. O máximo que pode ter é uma fase que não depende de x, porque o complexo conjugado está associado à parte em x da função de onda. Né? Então, para estados não degenerados, a função de onda são sempre reais, e a gente vai olhar, por exemplo, o caso do oscilador harmônico, em unidimensional, é típico. O caso do átomo de hidrogênio, né? O estado L igual a zero, todos os estados S são não degenerados, né? Então são funções reais. Todos os demais são degenerados e os harmônicos esféricos, na verdade, são funções complexas. Mas a gente já espera que para os estados S com L igual a zero, como não tem o degenerescência, então eles devem ser todos funções reais. No caso da partícula livre, o espectro é degenerado, então não existe essa necessidade, ou não existe essa exigência, né? Os autovetores, eu tenho dois autovetores simultâneos de H e P que têm o mesmo valor de energia, né? Então, os autovetores simultâneos de P e H são ondas planas, que são funções complexas. Muito bem. E o último tema vamos aplicar a reversão temporal para o nosso sistema de spin meio. Né? Então, nós vamos usar a ideia do capítulo 3 de que os autovetores do operador Sn, ou seja, do spin numa direção
arbitrária n qualquer do espaço pode ser obtido dos autovetores de SZ por rotações convenientes. Né? Opa, cadê as minhas expressões? Então, e a gente vai fazer aquela relação. Então, se eu rodo de um determinado ângulo beta primeiro, em torno do eixo Y, depois de um ângulo alfa em torno do eixo Z, o estado mais, eu obtenho o autovetor de Sn mais. E a mesma coisa para o autovetor menos. Né? E aqui tem um exercício para vocês mostrarem que se eu fizer o operador reversão temporal agir sobre o ket n mais, isso aqui vai dar essa expressão que, se a gente olhar aqui, isso aqui dá um certo eta, né? Ele me leva, né? Ou seja, a reversão temporal agindo sobre o n mais, ele me leva ao n menos vezes uma fase eta que tem de módulo arbitrário. Tá? Uma fase arbitrária, aliás, uma fase arbitrária de módulo unitário. Tá? No fundo, significa dizer o quê? Que eu vou aplicar o operador θ em cima dessa expressão aqui, né? Do n+, né? Então, eu estou aplicando θ em cima dessa expressão. E aí, aqui, precisa um pouco de cuidado para lembrar quais são as relações de comutação, ou quais são as relações de transformação, né? Do operador, das componentes do spin, como é um momento angular, é um operador ímpar, aí abre isso aqui e insere de potência, na amostra aqui a gente tem, então, essa exponencial. Tá? Por outro lado, o estado n- pode ser obtido também do estado mais, né? Então, veja, lembra, a ideia foi, eu faço uma rotação de beta em torno do eixo Y e depois uma rotação de alfa em torno do eixo X e eu obtenho o estado Sn+. Agora, se eu rodar de I mais beta, ou seja, se eu, ao invés de trazer o vetor para cá, eu levar ele lá para baixo e depois rodar de um ângulo alfa, eu vou obter o estado, o autovetor de Sn, ou seja, da componente na direção n, mas associado ao autovalor menos. Então, eu também posso rodar o próprio ket mais original, que é autovetor de Sz, com autovalor meio h cortado, meio h cortado, né, por rotações convenientes, obter também o estado n-. Muito bem, cadê? Mas θ é um operador antiunitário. Então, se a gente combina essa expressão, veja, se a gente olha essa expressão e a expressão anterior, tá vendo que isso aqui também está associado ao autovetor n-, e aqui também é um θ n+. Então, se eu comparo essa expressão com essa expressão aqui, a gente imediatamente, lembrando que o operador θ é um operador antiunitário, a gente pode mostrar que o operador θ, então, para o caso do sistema de spin meio, pode ser escrito como sendo um eta exponencial de menos i SYπ, ou seja, uma rotação de π em torno do eixo Y, vezes um operador complexo conjugado, que a gente sabe, o operador complexo conjugado agindo sobre o ket+, vai dar o próprio ket+. Tá? Pronto, aqui as duas expressões, é isso que só coloquei a ordem da animação aqui que ficou errado, né? Então, se a gente compara essa expressão com essa expressão, ou seja, se eu multiplico por eta aqui, né? Eu multiplico por eta aqui, eu tenho exatamente essa expressão aqui. E aí, comparando as duas, a gente vê quem é que tem que ser o operador θ. Né? Se eu escrever ele como sendo θ, o vezes k, a gente obtém imediatamente quem tem que ser esse operador θ. Bom, por outro lado, a gente sabe que a rotação de π em torno do eixo Y, se a gente aplicar essa expressão, a gente vai obter
mais o autovetor menos, né? Certo? Então, rodar de π em torno do eixo y, se eu pego, imagino o SZ mais aqui, se eu rodo, e aqui o eixo y, se eu rodar de π, significa que eu vou levar ao estado menos, né? E se eu tenho o estado menos, se eu rodo de π, eu levo ao estado mais, né? Então eu tenho essas duas relações importantes e a gente pode obter expandindo, escrevendo quem é o operador SY e a gente obtém essa relação, né? Então agora a gente pode calcular o efeito do operador θ num estado geral. Então vamos imaginar que eu tenho um estado geral para o sistema de spin meio, que eu vou escrever com uma combinação linear usando a base formada pelos autovetores de SZ. Então vamos usar o fato de que o θ pode ser escrito, o operador reversão temporal, pode ser escrito como sendo esse produto. Como a gente tem o resultado da exponencial de menos i s y π sobre os vetores da base, a gente sabe então calcular esse resultado aqui. Primeiro, o K agindo sobre esse aqui troca o C+, pelo complexo conjugado de C+. O K agindo aqui troca C- pelo complexo conjugado de C-. Esse exponencial de menos i, se a gente usa a relação de cima, aqui eu vou obter mais C+, e aqui eu vou obter menos C-. E fica a fase eta arbitrária. Se a gente aplicar o operador reversão temporal novamente, né? Se eu aplico a reversão temporal novamente, o que a gente obtém? O θ ao quadrado. Aí a gente vai obter o θ agindo sobre isso aqui, repete as contas, o que a gente obtém? Agora o θ agindo aqui, que seria o resultado de cima, né? Vai aparecer vai aparecer agora o complexo conjugado do complexo conjugado, né? Então a gente fica com essa relação aqui de baixo. Cadê? O que significa que θ ao quadrado, então, dá menos 1, né? Porque θ ao quadrado agindo sobre um estado genérico para o sistema de spin meio, dá menos o próprio estado, né? Bom, significa menos o operador identidade, né? E esse é um resultado que vale sempre para sistema de spin meio, para qualquer orientação do spin. Se a gente aplica o operador θ duas vezes num sistema sem spin, ou de spin zero, a gente vai obter o θ ao quadrado igual a mais 1. E isso, na verdade, é um caso particular de um teorema mais geral, que eu vou pedir para vocês provarem, né? Que inclusive está lá no livro do Sakurai. A forma como prova isso aí é que isso é uma propriedade geral para o momento angular de uma maneira geral. Θ ao quadrado agindo sobre um autovetor que tem j semi-inteiro vai dar menos 1 j semi-inteiro, e θ ao quadrado agindo sobre um j inteiro vai dar o próprio vai dar 1, vai dar o operador identidade. O que indica que os autovalores, então, para θ ao quadrado, no caso do momento angular, é menos 1 elevado a 2j, ou seja, depende do valor do j, né? Então é interessante porque, por reversão temporal, os estados associados ao momento angular eles têm um comportamento bem definido, e isso pode ser usado para simplificar e resolver problemas. Com isso, então, a gente encerra o nosso capítulo 4 e encerra essa aula. Até a próxima, pessoal.